comigo para mais um programa. O Brasil está entre os países mais competitivos do mundo na produção de carne bovina, reflexo do melhoramento genético dos rebanhos de corte e da qualidade dos produtos ofertados no mercado internacional. Avanços científicos e tecnológicos que têm feito toda a diferença na hora de negociar com os estrangeiros. O benefício também é sentido pelo consumidor nacional. Esses cuidados têm posto à disposição uma peça de carne naturalmente macia e saborosa. Em Tocantins, os criadores de Nelore acompanham a evolução nutricional e corporal dos animais, além de dividir experiências técnicas entre si. Vamos então conhecer mais sobre a prova do ganho de peso. E quem vai trazer mais informações é Alexandre Bispo, presidente da Associação de Criadores de Nelore do estado do Tocantins. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Salema. É um prazer sempre estar aqui e contribuir com o conhecimento que a gente tem e trazer as informações do nosso estado querido lá do Tocantins. Quem está acompanhando já deve estar bem curioso, né? Principalmente por essa competição, se eu posso falar assim, de acompanhar o peso, né, do rebanho, como comprovar que os métodos adotados estão dando certo, não é isso? É isso. Salema, essa prova, a prova de ganho de peso que nós fizemos, é uma das formas mais democráticas da gente fazer a avaliação e gerar a oportunidade do produtor, do criador de Nelore PO, disponibilizar os seus produtos para ter comparação com diversos criadores. Nessa prova que nós fizemos lá na Fazenda Encontro da Natureza, em Silvanópolis, nós juntamos 29 criadores, foram mais de 80 animais confinados por quase um ano, foram 10 meses de prova. Esses animais entraram com 8 meses de idade e terminaram a prova com 18 meses de idade, né? E o bacana é porque você faz uma prova e coloca todas as mesmas condições para os mesmos animais o tempo todo. É o que a gente chama de criar um grupo de contemporâneos. Então esses animais ficaram o mesmo período, todos eles juntos durante esse período todo, e aí a condição dada, como é igual para todos, aquele que se sobressair é porque tem o efeito genético, do melhoramento genético naquele animal. E foi isso que nós tivemos lá durante esse período na fazenda. Foi uma coisa inédita que nós conseguimos reunir tantos criadores e conseguimos reunir os melhores criadores de Nelore do Tocantins. E dessa prova nós conseguimos ainda tirar 3 animais que foram selecionados para produzir sêmen e central e disseminar a genética do Tocantins para o Brasil inteiro. Isso mostra o resultado do melhoramento genético, né, no rebanho, como é possível que o pecuarista possa acompanhar, né, todo esse, vamos dizer assim, o processo desde o bezerro, né, até o crescimento. Agora, eu acho interessante, isso vocês devem observar também, questão do nutricional, né, de acordo com o melhoramento. Agora também a parte da alimentação que vocês então observaram, né, também nessa prova, mas que é possível após a aplicação do melhoramento, né? Na verdade, não dá para dissociar. Não adianta você ter um bom animal, um animal com qualidades genéticas superiores, né, com todos os índices genéticos positivos, e ele não for acompanhado de uma boa dieta alimentar. E uma boa sanidade alimentar, porque precisa cuidar da saúde desse animal, não só do ponto de vista da alimentação, mas também do manejo de pragas, de manejos de verminose, moscas, carrapatos que prejudicam o animal. E o efeito quando você busca numa prova dessa, como foi o nosso caso lá, que foi muito bem servido, tanto no manejo sanitário quanto no manejo de alimentação, o resultado é impressionante quando você pega os animais com 8 meses de idade e vai encontrar eles com 18 meses. Salema, é algo surpreendente. Nós tivemos animais na prova com mais de 500 quilos. A média de ganho de peso foi mais de 700 gramas por dia de engorda por dia desses animais. E tudo isso a pasto. Então, realmente mostra o poder da genética, do melhoramento genético nesses animais com uma boa nutrição. Alexandre, eu creio que justamente o pecuarista investe, né, não é nada barato, é caro, e por isso ele também espera um retorno, uma rentabilidade lá na frente.
O melhoramento, eu creio que acaba ajudando, né, nessa perspectiva de uma alta produtividade, de uma qualidade da carne. Eu acho que essa tecnologia, né, esse avanço científico, né, possibilita isso. Hoje, eu trouxe alguns números aqui e que a gente pode entender como é que é o poder do melhoramento genético. E, obviamente, quando a gente fala em poder do melhoramento genético, não é só do próprio animal, mas essas condições que nós colocamos de você ter uma dieta adequada, pastagem adequada, oferta de pastagem em qualidade e suficiente para os animais poderem realmente expressar aquele potencial genético que ele tem, né? Mas só para ter uma ideia, Salema, em 2003, menos de 1% dos animais eram abatidos com mais de 18 arrobas. Agora, em 2023, os animais com mais de 18 arrobas, ele representa algo em torno de 50% do que é abatido hoje nos frigoríficos. Ou seja, esse ganho dessa velocidade que nós tivemos do abate desses animais com mais de 18 arrobas é em função do melhoramento genético. Porque para chegar a 18 arrobas, esses animais demoravam muito tempo. Então, por isso que em 2003 era muito pouco o abatimento desses animais com 18 arrobas. Mas hoje eles ganham com a engorda muito mais rápida em função do melhoramento genético, da dieta adequada. E aí hoje a gente encurta esse período de abate dos animais. O animal que demoraria 4 anos, 5 anos para ser abatido, isso há 10, 15 anos atrás, com 18, 20 arrobas, hoje ele é abatido com 14, 16 meses, ele já chega nesse ponto de abate aí com 18, 20 arrobas. E, consequentemente, a carcaça de boa aceitação no mercado, né? Porque eu estava fazendo uma rápida pesquisa, a gente se interessa pelo assunto e vai atrás de informações também, né? Mas eu achei interessante que a idade, né? E eu acho que isso vocês conseguiram talvez fazer a diferenciação do quanto é benéfico o melhoramento, mas é por isso, assim, a carcaça, a qualidade da carne vai depender justamente de alguns critérios como a idade, né? E assim, o tempo de fortalecimento do animal, em curto tempo, acaba também resultando em boas carcaças, né? Hoje, o ganho que nós temos quando há esse melhoramento genético, ele impacta não só na qualidade da carne, porque você está abatendo um animal mais jovem, mas você tem um impacto no custo de produção desse animal, porque ele fica menos tempo ocupando o seu solo na fazenda, né? Então ele acaba consumindo menos, a eficiência alimentar dele, ele acaba consumindo menos e engordando mais. Então esse é o segundo impacto que tem em função do melhoramento genético. E também tem até uma questão ambiental, né? Porque esse animal ele ficando menos tempo na propriedade, ele causa menos efeitos no ambiente. Então hoje o melhoramento genético ele faz com que esse animal seja produzido mais rápido, num volume de carcaça maior. Então, os animais hoje cada vez mais são abatidos com menos tempo, com mais volume de carne. E isso entrega para o produto, entrega uma rentabilidade maior para o produtor. E além disso, existem hoje trabalhos de seleção muito focados na questão da qualidade da carne, já buscando, inclusive, um mercado da carne premium, que hoje o Brasil não é um destaque na carne premium, né? E o Brasil hoje tem produtos, principalmente no Nelore, que consegue chegar nessa prateleira da carne premium sem perder nada para nenhum tipo de carne no mundo. O que o Alexandre está comentando, por exemplo, quando você vai numa churrascaria um pouco mais especializada, né? Você vê aquelas diferentes carnes, né? Tipos de carnes, e que, através do melhoramento genético, é possível, né, o pecuarista até já dá uma linha de qual vai ser a produção ali, que tipo de carne, maciez, até o cheiro, né? É importante a gente ressaltar que o mercado internacional faz uma lista de critérios e é por aí que eu acho que o melhoramento vai ajudar o nosso país no comércio exterior, é nesse ponto, né? De justamente ter carnes de qualidade que obedeçam às exigências, né? Salema, é importante ressaltar o seguinte, hoje existem várias ferramentas para produzir o melhoramento genético, né? Então,
Hoje, quem trabalha com gado selecionado, que reproduz essa genética para chegar nas fazendas e esses touros e essas matrizes produzirem bezerros que vão para corte, tem um arcabouço de material, de tecnologias que permitem a gente melhorar isso. São elas, os programas de melhoramento genético, né, eles te dão indicadores para saber que rumo você vai levar a sua produção. Esses indicadores por exemplo, a idade ao primeiro parto. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, eu lembro do meu avô falar que tinha vaca na fazenda dele com 6, 7 anos e não tinha tido uma cria. Hoje, nós temos já a seleção das super precoces, que com 14, 15 meses já estão prenhas e animais com 16 meses quase que parindo já. Então, você vê que isso tudo é em função do melhoramento genético. Você tem as ferramentas de ultrassonografia de carcaça, que hoje são aplicadas nos animais, que elas definem 3 pontos importantes para qualquer criador, que é a área de olho de lombo, a espessura de gordura, que é a EGS, e o marmoreio, que tem muita relação com essa questão que você está falando da qualidade da carne. Então, hoje, um produtor, um selecionador que trabalha com essas ferramentas, ele vai buscando melhorar o seu rebanho e ele entrega para o produtor que vai usar o seu touro animais que já vão imprimir essas condições nos seus bezerros. E, obviamente, esse bezerro vai para o sistema de confinamento, depois na desmama, depois vai para o seu sobreano ali, vai para o confinamento. Quando for abatido, ele já tem um volume de carcaça melhor, ele já tem mais carne para ser entregue ao consumidor, ele tem mais qualidade, porque ele é um animal que já tem um marmoreio melhor, então ele permite ter uma carne mais saborosa. O marmoreio, só para o pessoal que está nos acompanhando entender, Salema, é aquela gordura que fica entremeada na carne. Quando você pega um cupim, você vê aquela carne, e o cupim é uma carne extremamente saborosa, porque tem muita gordura entremeada nela. E o marmoreio é essa gordura entremeada na carne, na carcaça do animal, né, principalmente no contrafilé. Então, essa é a importância. E isso tudo é em função do melhoramento genético. E que vai possibilitar ali uma maior conservação, né, do produto, né, refrigeração, né, ele vai conseguir manter mais, vamos dizer assim, a validade dessa carne, né? E a qualidade, né? Porque o processo de abate, o animal, após é abatido e que fica só a sua carcaça, ele vai para um processo de resfriamento. Se ele não tem uma boa cobertura de carcaça, de gordura naquela carne, o resfriamento faz o enrijecimento da carne e escurece a carne. Às vezes aquela carne mais escura é porque ela não tinha uma camada de gordura de proteção. E essa camada de gordura é um dos itens importantes que o selecionador tem que buscar. E aí, esse caso, a ultrassonografia de carcaça, nos ajuda muito a identificar aqueles animais que produzem essa camada de gordura. E a área de olho de lombo, essa espessura de gordura e o marmoreio são elementos que têm muita correlação genética, eles estão em alta herdabilidade. Então, quando eu tenho um touro que ele tem uma boa área de olho de lombo, ele vai produzir mais carne. Quando eu tenho um touro que tem uma boa estrutura de EGS, ele vai ter aquela camada de gordura cobrindo a carne do animal, e ele tem um bom marmoreio, os filhos daquele touro tendem a ter essas características também. Então, esse é o grande ganho que o melhoramento genético vai entregar para o produtor. Perfeitamente. É possível a gente está falando do Nelore, claro, mas é possível que outras raças também sejam beneficiadas com o melhoramento? Hoje, praticamente toda a produção de proteína animal, ela tem algum programa de melhoramento genético. Né, seja no suíno, seja na aves e seja nos bovinos. E aí de todas as seleções têm grandes programas de melhoramento genético. Eu creio que o investimento é alto no melhoramento genético, mas tem seu retorno, né? Não respondo agora, somente após um rápido intervalo. Já já a gente volta, porque o Alexandre tem muito mais informação para dar para a gente. Até já. Pois é, já voltamos, foi bem rapidinho, né? E olha, a gente está conversando neste programa sobre melhoramento genético.
E eu tenho aqui no estúdio o Alexandre Bispo, que é o presidente da Associação dos Criadores de Nelore do estado de Tocantins e que está trazendo cada novidade aqui, porque o investimento é alto, mas o retorno é satisfatório. É garantido. É garantido e duradouro, né? Porque isso eu acredito que, sendo feito na propriedade, ele vai ter uma padronização de rebanho, ele vai ter uma expectativa e talvez até uma previsão da sua produção, né? E eu acho que o investimento pode ser caro, mas tem o seu retorno. Hoje, a gente compara muito, Salema, com a agricultura. Hoje, você não vê um agricultor que vai plantar milho, indo lá no paiol dele, descascando aquele milho seco, pegando a semente daquele milho e plantando. Não existe isso. Eles são extremamente profissionais, eles investem e acreditam na tecnologia. E a pecuária não pode se desgarrar disso. Então, quando a gente faz um investimento, e aí nós estamos falando de dois tipos de investimento, é o investimento de quem faz a seleção, e o investimento de quem compra aquele produto da seleção para usar no seu rebanho. O investimento do selecionador realmente é muito alto, porque você está buscando, você vai numa Copa do Mundo do Nelore e pinça lá as melhores matrizes e bota no seu rebanho para fazer a sua fêmea. Então é você chegar na seleção brasileira e pegar qualquer um jogador ali, qualquer um jogador daquele, é fortunas que ele ganha, né, para fazer isso. Então, o selecionador, ele investe nisso para garantir entregar para o produtor de gado comercial algo que realmente faça diferença para ele. E o produtor, quando ele compra um touro melhorador na fazenda, ele está investindo num pacote de tecnologia que vai realmente levar ao resultado. Só para ilustrar, eu peguei agora, antes de vir para cá, no quarto trimestre do ano passado, a média de abate dos bovinos no Brasil foi de 300 quilos, dados do IBGE. E, amigo produtor, acredite, nós temos dentro da Nelore Brasil um programa chamado Circuito da Qualidade da Carne do Nelore. E a gente faz os abates técnicos desses animais e é gerado um concurso sobre isso. E na média que nós temos de rendimento de carcaça desses animais abatidos nesse programa, por quê? Porque eles levam sempre os melhores animais para lá, são animais que geralmente são oriundos de touros touros PO, touros que têm qualidade genética. O abate dessa carcaça ficou em 327 quilos. Nós estamos falando de quase 2 arrobas a mais, que quase que podemos garantir que é o efeito do melhoramento genético para esses animais. Então, a diferença é muito grande. Quando a gente fala em 2 arrobas a mais, arroba aí de R$200, nós estamos falando de R$600 a mais em função só de você comprar um touro. Um touro desse deixa no mínimo 30 crias por estação na sua fazenda. Então, você imagina 30 multiplicado por R$600 aí, já valeu o investimento no touro. Então, não tenham medo. Podem investir. A recomendação, inclusive, é que invistam em selecionadores que têm critérios, selecionadores que não são aventureiros, selecionadores de compromisso com o melhoramento genético, que o resultado é eficaz e é eficiente. Esse alerta aí é interessante do Alexandre, porque como envolve dinheiro, investimento, deve estar cheio de malandro, né, de pessoas de má fé, querendo vender lá o seu programa de melhoramento genético, mas sem capacidade para isso, né? Sem ter um produto de qualidade, e isso vai refletir aí no prejuízo lá na frente. Agora, Alexandre, eu também acredito que o melhoramento genético seria capaz ali de você garantir uma boa saúde do animal. Né? Garantir, lógico, o produtor tem que garantir o bem-estar do animal ali na propriedade, né? Mas eu acho que o melhoramento genético vai fazendo o animal ficar mais forte, mais resistente a algumas doenças, né? Ao contágio. Eu acho que a gente consegue atingir essa proteção maior do gado, né? São duas coisas importantes no melhoramento genético, que melhoramento genético, o conceito dele é que os filhos sejam sempre melhores que os pais. Essa é a premissa que a gente persegue ao trabalhar com melhoramento genético. E nisso é no sentido total. Quando a gente avalia uma vaca, por exemplo, existe um dos indicadores que é a habilidade materna.
que é a capacidade que aquela vaca tem para criar o seu bezerro. E para criar o seu bezerro, ela tem que ser boa de leite, ela tem que saber proteger o seu bezerro. Isso é o que é característico dela, né? Então, o melhoramento genético também busca isso, as vacas que têm boas habilidades maternas que vai fazer essa proteção. E, além disso, você ter animais produtivos que vão permitir você encurtar sempre o ciclo. Essa é a grande missão. Como eu falei aqui, meu avô dizia que vacas com 6, 8, 10 anos às vezes não tinha nem parido. Hoje a gente busca que as vacas com 24 meses de idade já tenham um bezerro no pé. Esse é o grande ganho, a grande perseguição que a gente vai fazendo no melhoramento genético. Eu vejo também que o pessoal lá em Tocantins, creio que no país também haja esses encontros, mas nesse encontro de ver o peso, né, do animal, de acompanhar, é uma troca de técnicas também entre os produtores, né, entre os pecuaristas. Até no dia do encerramento, Salemar, até um amigo falou assim, essa prova ela não tem ganhador e nem perdedor. Ela tem um grande enriquecimento geral pela quantidade de entrosamento e de network que foram feitos nessa prova. Quando você junta 6 centrais, porque foram 6 centrais acompanhar essa prova e ver os animais, e dessas 6 tiveram 2 centrais que levaram 3 animais para coleta de sêmen, e a troca de experiência de como foi quando o modelo de cada criador, como cada criador buscou aquele touro para acasalar com aquela vaca que deu aquele produto que ganhou a prova, por que ele chegou naquilo, é o que enriqueceu realmente, é o que importa numa prova desse nível. Agora, eu creio que também a Embrapa tem um papel fundamental, né? Mas a gente não pode esquecer que no caso lá de Tocantins, houve a parceria muito importante do Senar, que conseguiu ali também fazer vamos dizer assim, um acompanhamento, né, dos pecuaristas, do desenvolvimento do seu rebanho e, claro, sempre com o ensino, com atenção, com zelo, para que a coisa desse certo, né? A Embrapa é uma das maiores empresas de pesquisa e, graças a Deus, a gente tem essa empresa brasileira, genuinamente brasileira, que qualquer tanto de investimento nessa empresa, para mim, é pouco. Acho que o governo pode cada vez mais investir na Embrapa, porque o resultado é visível. E o Senar foi um parceiro estratégico para a gente, porque tem uma equipe muito grande dentro do estado de Tocantins, uma equipe que atende pequenos e médios produtores com critério e com regularidade. Então, todos os meses, eles vão à fazenda do produtor, certificam o que está sendo feito, vê o que foi planejado na visita anterior, se está acontecendo. E o Senar participou dessa prova. Quero aqui, inclusive, deixar um abraço para o presidente do Senar no Tocantins, doutor Paulo Carneiro, porque ele acreditou nesse projeto e o resultado, no final, foi um grande dia de campo com os técnicos do Senar. Lá na Fazenda Encontro da Natureza, passaram-se touro por touro, eles fizeram a pesagem dos touros, mediram a circunferência escrotal, viram sendo feita a ultrassonografia de carcaça desses animais e foi mostrado para eles a importância desse conjunto de ferramentas para produzir um animal de genética, e essa genética eles estão disseminando agora nos criadores que eles atendem a campo. A gente já está quase para encerrar o programa, um bate-papo tão agradável, e a gente vai despertando novas curiosidades por aqui também, mas é uma tendência, não uma volta. O melhoramento genético está na pecuária e é importante que o produtor vá atrás, estude, pesquise, porque é só assim que vai garantir ali uma segurança contra doenças, uma segurança na vendagem, porque ele vai saber que a qualidade do seu produto vai ser aprovada em qualquer lugar. É por aí, né? O melhoramento genético é um caminho sem volta. Eu quero aproveitar essa colocação, Salemar, e dizer o seguinte: o Brasil hoje é o maior exportador de carne e o maior produtor, o maior rebanho do mundo é o Brasil. E o Brasil hoje ainda tem uma triste realidade quando a gente fala de melhoramento genético. 46% das matrizes no Brasil hoje que estão aptas a reproduzir ainda são cobertas por touros que não têm nenhuma sequência de melhoramento genético. Então você imagina o potencial que o Brasil tem
de produzir carne, de produzir proteína, se o produtor despertar para isso, que ele deve usar um touro melhorador e não um touro que a gente chama no mercado comumente de cabeceira de boiada. É o que eu falei aqui, você não vê um agricultor pegar lá no paiol o milho dele para plantar a safra seguinte, mas é ainda o pecuarista, infelizmente, pega o melhor bezerro dele que nasceu, que não tem origem nenhuma de melhoramento genético, para cruzar com as suas vacas. Então, esse é um dos pontos que tem atrasado a aceleração do Brasil no mercado de proteína bovina, por causa desse triste índice que ainda tem, que é quase a metade das vacas que estão aptas à reprodução sendo cobertas por touros cabeceira de boiada e não por touro melhorador. Só para explicar aqui para o público, a gente focou a situação do rebanho de corte, né, na questão da carne, mas no setor leiteiro, o melhoramento genético também tem mostrado a sua eficiência e numa próxima oportunidade a gente vai trazer o quanto o melhoramento já ajudou muito produtor de leite nesse país. Quero agradecer a presença do Alexandre aqui com a gente, veio pessoalmente aqui na nossa emissora para participar devido à possibilidade dele estar aqui em Brasília. Eu quero agradecer então a sua presença aqui. Eu que agradeço e gostaria de convidar todos vocês a conhecerem a Nelore do Tocantins. É uma instituição que está para defender e melhorar a cada vez mais a raça no nosso estado. É isso, tenho certeza que vocês gostaram. E olha só, quer indicar para algum conhecido, basta acessar nossas redes sociais, está tudo lá guardado. E até o próximo Boi Forte.